Pelos ensinamentos deste período. Cumprimento meu sempre professor Miguel Reale Júnior, Dr. João Berkman, Dr. Eduardo Neme, que estão conosco nessa jornada. Na verdade, o impeachment resguarda a legitimidade do exercício do mandato político, cuja legitimidade de entrada residiu nas eleições populares. O próximo deputado a votar é o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, como voto? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Meu único interesse, e que encaro como questão de honra, é entregar ao meu sucessor um país reconciliado, pacificado, em ritmo de crescimento. Antes da nova reforma do ensino médio, os livros escolares de filosofia buscavam mostrar a relevância daquela disciplina da maneira mais ampla possível para o público jovem do ensino médio. Com a nova reforma, os livros didáticos de filosofia deram lugar a livros interdisciplinares. Estes são divididos por áreas do conhecimento, como ciências humanas, ciências da natureza, entre outros. A ideia pode parecer boa, porém, quando analisados de perto, os livros de ciências humanas não se mostram satisfatórios, pois boa parte dos conteúdos filosóficos são deixados de fora. Temas específicos como filosofia da linguagem ou lógica quase não estão presentes e, por vezes, nem aparecem nos livros. Alguns desses materiais forçam o caráter interdisciplinar, mas não dão atenção para a falta de formação dos professores nessas áreas. O grande perigo da interdisciplinaridade é que, se os materiais didáticos não conseguem dar conta da complexidade das múltiplas áreas do conhecimento, o olhar, ao invés de expandir-se, estreita-se, limitando-se a uma visão genérica, superficial das áreas contempladas. Com a reforma do novo ensino médio, a filosofia acabou perdendo espaço na grade curricular. Teremos a filosofia apenas no primeiro ano. Essa reforma implica uma perda para a filosofia, pois, desde 2008, estamos perdendo nosso lugar, não podendo mais desenvolver habilidades e competências próprias e pertinentes da educação filosófica. A carga horária é diluída nos itinerários formativos, o que implica numa falta ainda de esclarecimento de como esses itinerários se desenvolverão. Não sabemos como as especificidades da filosofia serão trabalhadas nesses itinerários e se isso acontecerá, é uma incerteza. Há risco em todo lugar e em todo momento com esse novo ensino médio. Sim, as diferenças nas escolas, o universo socioeconômico dos estudantes, a relação com a infraestrutura e com o próprio tempo na instituição afetam o desenvolvimento dessas competências comuns. Conversando com professoras de outros estados, notamos que a aplicação do novo ensino médio é totalmente diferente de um estado para o outro. A Base Nacional Comum Curricular, ela é uma política nacional de currículo, né? Então, ela não é a mesma coisa que a reforma do ensino médio, é uma outra política que já vinha sendo discutida antes da reforma do ensino médio e ela encontra suas proveniências lá na Constituição de 88, na LDB de 96, no PNE, no Plano Nacional de Educação de 2014, principalmente nesses três dispositivos, nessas três políticas educacionais que regem a educação do país, já se diz da necessidade de construção de um documento
que estabelecesse uma política curricular, que seria que garantisse, a partir de conteúdos mínimos, são esses os termos que a lei usa, uma formação básica comum, a formação básica comum de norte a sul, leste a oeste, né? Garantisse esse mínimo na formação básica, na educação básica, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, um mínimo comum, né? Então, a BNCC ela vai sendo gestada com esse espírito de que construamos, a nível nacional, uma política curricular. A BNCC é isso, é uma política curricular. A BNCC ela foi construída, ela vem sendo construída desde 2015, né, com o nome Base Nacional Comum Curricular, quando no Ministério da Educação se instituiu uma comissão, um grupo de trabalho de 132 especialistas, professores de universidade, de escola, do sistema estadual e municipal de ensino, especialistas nas áreas de conhecimento, para construir esse documento, de fato, escrevê-lo, né? Aí a gente vai ter a primeira versão em 2015, que é publicada sob o carimbo Consulta Pública, que tem justamente esse objetivo, colocar a sua proposta para discussão. Então, todo esse conjunto de dados gerados sobre esse primeiro documento foi avaliado por essa equipe que o construiu, e a gente tem a segunda versão da BNCC, que é de 2016, que é a versão revista. Essas duas propostas têm os seus problemas também que foram apontados, mas elas apresentavam, a grosso modo, uma proposta de política nacional de currículo, também por área de conhecimento, mas existiam as disciplinas, né? A gente vai lá olhar na área de ciências humanas, que era essa nomenclatura da BNCC até a reforma do ensino médio, a nomenclatura era ciências humanas, pensando na nossa área. E aí lá, nesse documento construído até então, até 2016, existia uma proposição específica para a filosofia, existia a construção disciplinar da filosofia. Existia um lugar dentro do documento da BNCC em que o professor ou professora de filosofia iria olhar para orientar a sua prática de ensino, com objetivos e aprendizagens específicos de filosofia discriminados para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano do ensino médio. Então, acompanhava a presença da filosofia em todo o ensino médio, né? Só que houve uma ruptura na passagem da segunda versão, dessa versão revista de 2016, para a versão final da BNCC. Essa ruptura, ela acompanha a ruptura maior, né, do Estado Democrático de Direito, no impeachment da presidenta Dilma em 2016, que ocasionou a reforma do ensino médio e também rompeu a construção da BNCC. Passa de uma proposta nacional de currículo de uma BNCC, que é centrada em objetivos, em direitos e objetivos de aprendizagem, que é construído disciplinarmente no contexto das áreas de conhecimento, para uma base nacional comum curricular que está propondo competências e habilidades, né? A gente vai ter as 10 competências gerais para toda a educação básica e competências e habilidades específicas nas áreas do conhecimento, pensando no ensino médio. Então, é uma mudança qualitativa, de conteúdo. A reforma do ensino médio, então, ela causa essa ruptura na BNCC e essa mudança do seu conteúdo como um todo. E a partir da reforma do ensino médio, então, a BNCC se reformula também. E aí a gente vai ter a BNCC das competências e das habilidades. Vamos pegar a BNCC, por exemplo. A BNCC ela teve todo um processo inicial que era bastante democrático, né? Relativamente democrático. Né? Teve todo o processo de escuta, de discussão, que foi que se tinha margem para de alguma maneira estar influenciando no processo de construção, né? Mas aí o processo final foi bastante
sei se dá para dizer autoritário, mas foi bastante restrito assim, a possibilidade de estar influenciando. E a versão final acabou sendo uma versão de especialistas, de entidades com interesses bastante específicos, né, na BNCC. Né? As mesmas entidades que também têm interesse, né, vão ter um interesse na reforma do ensino médio. Quando a gente fala no contexto da medida provisória de 2016 e como isso influencia na reforma do ensino médio, a gente está falando de um contexto maior, que é político, né? Então, a reforma do ensino médio, ela encontra sua possibilidade no contexto político de 2016, que é a troca de governo. No que a gente troca de governo, a gente troca a direção do Ministério da Educação, e é isso que possibilita a reforma do ensino médio emergir nos termos que ela emerge, ser instituída em 5 meses pela Lei 13.415. Não é uma boa forma de enxergar a educação brasileira somente atribuindo os problemas da educação brasileira à metodologia, ao currículo, ou como que a escola está organizada. Não tem como, porque nós temos inúmeras outras variáveis que incidem, que interferem, que afetam a escola como um todo, que afetam a vida do aluno e a aprendizagem dele como um todo. Que é a condição socioeconômica do aluno, que é o contexto político e econômico também do país, né? Que é a condição de trabalho dos professores e assim por diante. Né? A gente poderia, cada elemento, cada variável, cada aspecto, enfim, do problema, a gente poderia investigar longamente, né? que compõe a questão. Então, se focar só nisso, na questão do currículo, é insuficiente para tratar dos problemas da educação do Brasil. Os proponentes da reforma, eles apresentam, junto com a medida provisória 746, uma exposição de motivos, que é uma espécie de documento que diz o porquê da urgência da reforma do ensino médio via medida provisória. A medida provisória tem essa característica de faça-se valer a partir de agora, né? Então ela impõe de imediato. E essa exposição de motivo, esse é o nome do documento, os proponentes eles apresentam algumas justificativas ou argumentos para dizer, é necessário reformar o ensino médio. E nesses argumentos eles mobilizam alguns dados que dizem de fatos, que dizem da realidade do ensino médio, como o alto índice de evasão escolar dos jovens estudantes da etapa. Também dizem da baixa ou má qualidade da educação de nível básico, né? Que é mensurada pelo SAEB, que compõe o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, para dizer que a gente não atingiu os patamares de excelência, de qualidade, enfim, estabelecidos. E aí, como medida, como remédio a esses dados, eles propõem a reforma do ensino médio, que basicamente, como eu disse, é uma reforma curricular. Eu sou cético a essa ideia de que o antigo currículo do ensino médio era tão assim dissociado da realidade dos alunos. Primeira coisa assim, eu não sei o quanto tem de wishful thinking nessa reforma, do sentido de querer introduzir uma certa direção para o novo ensino médio, argumentando que o ensino médio antigo estava desconectado da realidade dos alunos. Bom, mas qual é essa realidade dos alunos, né? Então, em primeiro lugar, eu sou cético quanto a essa ideia de que precisava ter uma reforma muito profunda, etc., porque o ensino médio, de alguma maneira, estava fracassando na sua missão. O que ela faz? Ela faz duas coisas principais. Ela altera o currículo e a carga horária. Acompanha a reforma do ensino médio uma política de fomento às escolas de ensino médio de tempo integral. A primeira coisa que ela faz é reestruturar o currículo. E a segunda é disciplinar a carga horária do ensino médio. Na reestruturação do currículo, nós tínhamos, até a reforma do ensino médio, um percurso único de 12 disciplinas obrigatórias, né? E nós tínhamos a carga horária nacional, a nível nacional, que era obrigatório como mínimo 800 horas anuais, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano do ensino médio. A reforma do ensino médio, ela rompe com essa estrutura curricular de 12 disciplinas e de um percurso único, e ela propõe uma flexibilidade curricular, e também ela diz que imediatamente
todas as escolas de ensino médio do país, elas precisam ofertar 1.000 horas anuais. 1.000 horas para o primeiro, 1.000 horas para o segundo, 1.000 horas para o terceiro ano do ensino médio, totalizando um curso de ensino médio de 3.000 horas. E a longo prazo, quer dizer, não tem uma data específica, que todas as escolas de ensino médio se tornem escolas de tempo integral. Voltando para o currículo, essa flexibilização curricular, ele divide essas 3.000 horas, então, a partir de obrigatório agora, com a reforma do ensino médio, em duas partes. A gente vai ter uma parte que é da formação geral básica comum, que todos os alunos e alunas do ensino médio vão cursar. Essa parte geral básica comum, ela é disciplinada ou orientada pela Base Nacional Comum Curricular, e ela pode ocupar até 60% do currículo, da carga horária. Não pode ser mais, pode ser menos, mas não pode ser mais. É isso que a lei do ensino médio diz. Até 60% da carga horária total do ensino médio é destinada para a formação geral básica comum, que é organizada no ensino médio por áreas do conhecimento. Essa é uma outra novidade. A reforma do ensino médio, ela não organiza disciplinarmente o currículo, ela organiza por áreas do conhecimento. E a outra parte, então, é destinada para os itinerários formativos, que seria a parte flexível do currículo, em que é propagada a ideia de que os estudantes têm liberdade de escolha. Essa segunda parte, que é dos itinerários formativos, os alunos e as alunas vão escolher um deles para seguir, né? E que seria um modo de se especializar desde o ensino médio. Eles veriam uma das 5 áreas, isso no discurso da reforma. Eles escolheriam um dos itinerários que eles têm alguma afeição ou interesse de aprofundar estudos, e eles iriam cursar os outros 40% da carga horária do ensino médio nesse itinerário formativo específico, né? Então, a gente tem um currículo que ele é flexibilizado. Não existe mais um percurso único para todos os estudantes. Existe uma parte de formação geral básica comum a todos, e depois os estudantes, em algum momento ali do currículo, conforme as escolas forem organizando, os estudantes vão escolher o seu itinerário formativo. Se a gente pegar a reforma do ensino médio aqui da SEDUC do Rio Grande do Sul, né, teve um espaço, teve uma margem de consulta, mas para a versão final, para a implementação dela, foi basicamente, já veio a emenda das disciplinas prontas, já veio as opções de itinerários prontas, então meio que já tem um padrão estabelecido do que deve ser trabalhado, de como mais ou menos deve ser trabalhado, quem que vai trabalhar o quê. Então, tem um processo vertical na implementação dessas novas diretrizes, né? A gente pegar tanto o BNCC como a reforma do ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, na prática agora, o que nós vivenciamos, né? Os alunos, mas eu não sei que trilha que eu vou escolher, enfim, tal. Então, a reforma coloca esse dilema para o aluno da escolha. Uma coisa que tu deveria fazer depois que tu acabou o ensino médio, de preferência que tu acabou a universidade, né? E às vezes na universidade as pessoas mudam de curso, é muito comum tu sair de um curso, iniciar num curso e começar outro. Às vezes um curso completamente diferente do que você iniciou, né? E esse argumento surgiu por parte dos alunos, né? Quando a gente colocou a discussão, teve a reforma do ensino médio, como é que vocês acham? Enfim, os alunos falavam, ok, escolhi um caminho, escolhi uma trilha. Como que vai ser depois na universidade, enfim, ou após a escola, se eu mudar de ideia, enfim. Então, essa reforma ela acaba com a ideia de formação integral para mim, e como consequência tu tem um déficit de aprendizagem, tem um prejuízo para o aluno, né, em relação àquilo que ele deveria aprender na escola, né. Outra parte do discurso pró-reforma é dizer que agora, a partir do novo ensino médio, os jovens vão ter liberdade de escolha, né? Porque o currículo, então, ele é flexível e eles vão poder escolher o seu percurso formativo, se referindo aos 5 itinerários formativos em que os jovens vão poder, então, ter essa liberdade de escolher um dos 5 itinerários formativos. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. É
um discurso bonito, né? Só que na prática ele não se efetiva. Quem tem a liberdade de escolha na realidade, na implementação dessa proposta, são os sistemas de ensino no âmbito dos estados e também regionais, porque as escolas são obrigadas a ofertar 2 itinerários, não mais que isso, né? Se tiver recursos para isso, professores, laboratórios, enfim, pode ofertar os 5, nada impede, mas ela é obrigada a ofertar 2. E aí a gente sabe, no contexto de poucos recursos, a gente cumpre o mínimo, aquilo que é obrigatório. Então, na prática, as escolas de ensino médio têm a obrigação de ofertar 2. Então, aos alunos não resta essa escolha entre 5. Resta escolher o que a escola vai poder ofertar, né? Então, se a escola oferta 2 itinerários, ele vai poder escolher entre os 2. Se a escola oferta um só, vai ter que ser aquele. Então é uma ideia ou um discurso de liberdade, de protagonismo juvenil, se referindo a essa possibilidade de escolha, que não acompanha a realidade dos fatos, fica no discurso mesmo, assim, naquela coisa ideal. Se a gente vai pegar os dados, a maioria das escolas de ensino médio das cidades do estado do Rio Grande do Sul oferecem, a maioria das cidades, elas oferecem uma escola de ensino médio. Então, uma escola só de ensino médio talvez não tenha recursos para oferecer os 5 itinerários formativos. Então, os alunos daquela cidade só vão poder cursar o que aquela escola oferece. E a gente tem contextos de cidades muito pequenas, com pouco recurso, que vão conseguir talvez oferecer um itinerário só. Então, os jovens daquela cidade vão poder só cursar aquilo que a escola está oferecendo. Há a possibilidade também, numa cidade maior, como Santa Maria, em os jovens transitarem entre escolas. Quer dizer, eu estou matriculado na escola A, mas a escola A não oferta o itinerário formativo que eu quero. Eu posso ir fazer o itinerário formativo na escola B. Mas isso enfrenta uma série de questões estruturais. Por exemplo, eu sou aluno da escola A e a escola A fica no meu bairro. Para mim cursar o itinerário da escola B, que é o que eu quero de fato, fica lá no outro bairro, eu preciso atravessar, pegar 2 conduções para chegar na escola. Já enfrento um problema de transporte, que eu preciso ter recursos para fazer isso. Ou a minha família tem, ou eu não faço. Então eu faço o que a escola do meu bairro oferece. Então é uma liberdade de escolha, no mínimo, frágil, né? Se nós entendermos o ensino propedêutico, aquilo que a Constituição prevê, que é a formação integral, que é o conceito de formação integral, esse é o ponto central que eu queria falar, né? A reforma, ela aniquila, a reforma, ela acaba com o conceito de formação integral do cidadão. E é isso que a Constituição prevê, e esse é o sentido do ensino médio no Brasil, né? Ensino médio, educação, ensino fundamental e o ensino médio, né? Educação básica. A educação básica, ela tem um caráter de formação geral do ser humano, né? Então, o novo ensino médio, ele acaba com a formação integral. Como que 1 ano e meio você vai trabalhar os 13 componentes curriculares de modo que o aluno aprenda esse conhecimento básico que ele tem que sair da escola com esse conhecimento? É pouco tempo, é pouquíssimo tempo. O conceito de competência, ele não exclui o que nós chamamos de conteúdo, geralmente, né? O conceito de competência, pelo menos do Felipe Renaud, né, até onde eu me lembre, ele explica que a competência é mobilizar, né, esses conhecimentos. Então, tu tem que aprender as 2 coisas, né? O aluno tem que ter essa capacidade de conseguir mobilizar um conhecimento, né? Então, não exclui, aprender conteúdos ou aprender competências não é uma dicotomia, né? É uma falsa dicotomia quando se coloca a questão. Então, o que ela tem como consequência, né? Ela limita muito o ensino, porque a versão anterior da BNCC, ela tornava ela não anulava a identidade de cada componente curricular, né? O espaço, o lugar destinado para cada componente curricular. Olha, história, sociologia e filosofia vão estar ali, lugar da química e biologia aqui, matemática e assim por diante, né? No momento que tu insere a noção de competência, ela já torna tudo, por assim dizer, um caldo, né? Homogeneiza as áreas, como se não houvesse necessidade de haver uma especificidade de cada componente curricular, né? Não existe ensino de ciências humanas, existe história, né? Filosofia e sociologia, né? Quem se forma em história e sociologia. Quem se forma em biologia e química
se forma nesses componentes, nessas áreas, né? Não se forma na área de ciência da natureza, né? Embora tenha alguns cursos, né? Não quero criticar, mas que habilitam profissionais para trabalhar, ou professor de ciência da natureza, né? Ou professor de ciências humanas, né? Então, a BNCC atual, ela dá margem para que isso se prolifere na educação. Tem um professor, está faltando um professor de história, por exemplo, né? Mas tem um professor, já que a BNCC estabelece competências, coloca o professor de filosofia ou de geografia para lecionar e não contrata mais professores, por exemplo, né? Deixa só um professor para ciências humanas e um professor para ciências da natureza, para não precisar contratar professores de biologia ou de química, por exemplo, né? Ou de física. Então, a noção de competência, ela dá margem para essa interpretação da BNCC. Né? O que a própria BNCC não dá margem para isso, né? Mas ela autoriza esse tipo de homogeneização dos componentes curriculares, né? Em especial a filosofia, né? A BNCC do ensino médio, então, ela propõe, como ela se instituiu, né, um pouco diferente do seu processo de construção, que tinha uma outra proposta, ela apresenta 10 competências gerais para a educação básica e, pensando no ensino médio, ela vai seguir o que a reforma do ensino médio nos propõe e vai organizar a sua proposta curricular por áreas do conhecimento. Então, na BNCC, diferente das versões precedentes, nós não vamos ter um lugar específico no documento para pensar a filosofia, por exemplo. Na versão anterior de 2016 existia a construção disciplinar da filosofia, com propostas de direitos e objetivos de aprendizagem desde a filosofia. Na BNCC instituída, que é a política que nos rege hoje, não existe esse lugar disciplinar da filosofia, existe o lugar da área de conhecimento. Então, a gente vai ter uma proposta de competências das áreas de ciências humanas e sociais aplicadas. São 6 competências gerais e a cada competência dessas se liga a um conjunto de habilidades, né? E também a BNCC apresenta as categorias conceituais de cada área, né? Essas categorias conceituais são o que restou dos conhecimentos escolares, né? Essas categorias conceituais, elas são apresentadas como os objetos de conhecimento que as disciplinas que fazem parte de determinada área têm em comum. Então, o que restou dos conteúdos disciplinares, que antes que eram desde as suas disciplinas, agora eles são reunidos nesses conceitos comuns à área de conhecimento e eles são mobilizados nas habilidades e competências. Que a BNCC dá de competência, ele é problemático porque ele parte da pressuposição de que os alunos ou os estudantes já têm esses recursos, né? Porque o foco que muda, ou a grande novidade, é que há uma crítica quando você traz esse conceito de competências para pautar os currículos, ou que vem da pedagogia das competências, que é uma preocupação em superar o fracasso escolar, quer dizer, que não basta que a gente ensine ao aluno X conteúdo e que ele aprenda esse conteúdo e saiba reproduzir o conteúdo numa prova, né? É preciso que ele tenha a capacidade de mobilizar esse conteúdo em demandas complexas, resoluções de problema, isso se vê na prática. Então, pensar o processo de ensino e aprendizagem na perspectiva das competências é diferente de pensar o ensino e aprendizagem tal qual nós estávamos acostumados, de ir lá para a escola e ensinar uma teoria filosófica, uma escola sobre ética, uma teoria de lógica. É diferente disso, né? Porque não se quer que o aluno saiba isso tão somente, mas que ele seja capaz de usar isso para resolver problemas. E aí tem inúmeras, as nomenclaturas das competências são verbos de ações distintos, né, que mobilizam
processos cognitivos, como analisar, refletir, construir argumentos, argumentar, enfim, outros, assim. Aí o que se quer quando se fala isso é essa coisa complexa dessa capacidade de mobilização de recursos. Mas para que eu seja capaz eu preciso ter aprendido, de alguma maneira, os recursos, né? Qual outro espaço que a gente espera oferecer esses recursos, que é o conhecimento elaborado, se não na escola, para que desde a escola a gente construa uma coisa que é para além, que pressupõe o domínio desses conteúdos, né? Então, se a gente pensar currículo é sobre tempo, existe um tempo, hora-aula, né? Então, uma manhã pode oferecer 5 horas aulas, e a gente tem 5 manhãs por semana, né? Então, a gente tem dias letivos, então não cabe tudo no currículo. Em algum momento a gente tem que priorizar algumas coisas. E se aí a argumentação que eu faço e que outros críticos também comungam é que se para o desenvolvimento de uma competência é necessário os recursos para que os nossos alunos sejam capazes de mobilizar, a gente precisa se ocupar na escola de oferecer esses recursos, né? E o trabalho por competências, ele pressupõe que de alguma maneira esses recursos já estão aí dados. Eu desconfio bastante assim dessa diferenciação entre conteúdos e competências quando o que está em jogo são conteúdos filosóficos, tá? Como se houvesse algo que é um conteúdo que você tem que assimilar e, por outro lado, uma competência que tem que ser desenvolvida ou praticada ou incentivada ou estimulada, etc., né? Ou seja, essa diferenciação entre conteúdos e competência, ela me parece artificial, pelo menos nos conteúdos que são próprios das ciências humanas, tá? Porque como é que eu vou dominar um conteúdo sem demonstrar a competência associada a esse conteúdo, né? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o conteúdo a ser desenvolvido seja, sei lá, ética das virtudes, tá? Bom, ok. Se a gente olha para a BNCC, como é que eles definem no site oficial, né? Como é que eles definem, lá diz o seguinte, ó. Na BNCC, competência é definida como mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Isso é literal o que está lá, né? Agora vamos supor então que o conteúdo seja a ética das virtudes, né? Como é que eu vou dominar o conteúdo ética das virtudes sem ter uma mínima noção de como, por exemplo, mobilizar este conhecimento para o pleno exercício da cidadania? Então, se você sabe o que é uma virtude, você já está, de alguma maneira, conectado com a ideia de que tem uma certa prática que você tem que exercer para que possa, por exemplo, estar pensando o que virtude tem a ver com cidadania e como que isso ocorre. Então, assim, eu não sei sinceramente explicar de onde é que sai essa discrepância entre competências e conteúdos, como se fossem coisas que não andassem intrinsecamente juntos, pelo menos nas áreas das humanidades. Pode ser que tenha, né, em outras áreas, né, na biologia, na química, na física, na matemática, algo que possa ser distinto de uma maneira muito relevante, vamos dizer assim, o que é o conteúdo e o que é a competência. Eu entendo que tem competências muito gerais, por exemplo, né? Sei lá, competência para raciocínio lógico-matemático. Bom, essa competência, ela se aplica a várias coisas, né? A vários conteúdos demandam essa competência, né? Ok, nesse caso eu entendo. Agora, quando se trata de conteúdos de humanidades, parece que conteúdo e competência meio que faz um pacote que você não consegue dissociar. Então... Bom, o que está em jogo aqui, pensando na perspectiva educacional maior, de currículo, de perspectiva de educação, é uma transição histórica, né? A gente tem uma pedagogia tradicional ou um processo de ensino e aprendizagem tradicionais em que, quando a gente pensa em ensinar algo a alguém, a gente está pensando num conteúdo, num objeto de conhecimento a ser ensinado por um professor, uma professora aos alunos, e a eles cabe entender a teoria, o conceito, a fórmula, a matemática, enfim. E aí há várias discussões nesse sentido, a ideia própria do Paulo Freire contra uma educação bancária, de que esse processo não é só um depósito, de que o professor vai lá transferir e o aluno receber. Aí há várias problematizações nesse entorno de considerar o aluno, esse sujeito no processo de ensino-aprendizagem, a necessidade de contextualizar os conhecimentos,
para que sejam significativos, para ajudar nesse processo de ensinar algo a alguém, né? Então, há todo um processo histórico que vem quebrando com uma pedagogia tradicional dessa simples transmissão dos conhecimentos, que vem problematizando isso. E aí o conceito de competências e de uma pedagogia das competências se insere aqui também, nesse contexto de disputa por uma perspectiva de educação, de currículo, em que ela também vai fazer uma crítica a essa ideia de simples transmissão, só que como ela entra, e essa ideia de competências na educação, ela é complexa. Não é uma coisa dada, ela mobiliza várias áreas do conhecimento, porque não é negar que existam competências quando a gente critica a BNCC das competências das habilidades, não é negar que a gente constrói competências desde a escola, sim, a gente constrói competências. A competência de ler, a competência de escrever um bom texto, a competência de operar uma fórmula matemática, são competências cognitivas importantes, mas elas deveriam ser pensadas desde as disciplinas escolares, e não é isso o que a BNCC faz. A BNCC ela vai pensar competências genéricas, né? Ela vai pensar no contexto das áreas de conhecimento e ela vai jogar aos professores daquela área a responsabilidade de desenvolver essas competências. Então, não é eu mais, como professor de filosofia, pensando em desenvolver no meu aluno, que é um processo complexo, que não é só ensinar os conteúdos de lógica, mas esperar que ele opere com esses conteúdos de alguma maneira, em algum nível, formule um argumento. A gente defende isso desde a área do ensino de filosofia, não é um problema, né? Mas não é isso que a BNCC faz, ela não constrói as competências disciplinares, dos conhecimentos disciplinares, os conhecimentos escolares da geografia, da geografia, da história, sociologia, da filosofia. Ela não faz isso, é na perspectiva da área e é genérico. E se a construção de competências pressupõe que o aluno tenha recursos à sua disposição, a escola tem que se ocupar de dar a condição necessária, sem a qual não há competência possível, né? E a condição necessária para que uma competência se efetive é o acesso a recursos cognitivos, a conceitos, conteúdos escolares, né? Então, aí a defesa que eu tenho feito desde o campo da pesquisa é que a gente ocupe o currículo de uma forma a resistir e ocupe a nossa hora-aula buscando o que há de conteúdos nas habilidades da área de ciências humanas e sociais aplicadas específicos de filosofia e, de alguma maneira, os ensine. Mas não no sentido de despejar um conteúdo, né? Mas a gente precisa oferecer esse conteúdo, porque o pressuposto é de que se não é na escola, em que outro lugar, a maioria dos jovens brasileiros vai ter contato qualificado com a filosofia. A América Latina, assim como o continente africano, é o berço da diversidade. Todo o mundo se encontra aqui. Algo explicado pela história de abuso, dominação e exploração de nossos bens materiais e de nossos corpos. Os corpos das mulheres, das crianças e dos homens. Em uma seção da obra As Veias Abertas da América Latina, intitulada 120 milhões de crianças no centro da tormenta, o autor uruguaio Eduardo Galeano realiza o seguinte diagnóstico. Abre aspas. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta.
Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Ela já não é o reino das maravilhas, em que a realidade superava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista, as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como serviçal. Continua existindo para satisfazer as necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo e ferro, de cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos, destinados aos países ricos que, consumindo-os, ganham muito mais do que ganha a América Latina ao produzi-los. São secretas as matanças da miséria na América Latina. A cada ano, silenciosamente, sem estrépito algum, explodem 3 bombas de Hiroshima sobre esses povos que têm o costume de sofrer de boca calada. Essa violência sistemática, não aparente, mas real, vem aumentando. Seus crimes não são noticiados pelos diários populares, mas pelas estatísticas da FAO. Ball diz que a impunidade ainda é possível porque os pobres não podem desencadear a guerra mundial. Mas o império se preocupa. Incapaz de multiplicar os pães, faz o possível para suprimir os comensais. Combata a pobreza, mate um mendigo, grafitou um mestre do humor negro num muro de La Paz. Os Estados Unidos não sofrem, fronteiras adentro, o problema da explosão demográfica, mas se preocupam como ninguém em difundir e impor o planejamento familiar aos 4 pontos cardeais. Em nosso tempo, contudo, toda essa ofensiva universal cumpre uma função bem definida, que é justificar a desigual distribuição de renda entre países e entre classes sociais, que é convencer os pobres de que a pobreza é consequência dos filhos que não evitam e opor um dique ao avanço da fúria das massas em movimento e rebelião. Na América Latina, é mais higiênico e eficaz matar guerrilheiros no útero do que nas montanhas ou nas ruas. Diversas missões norte-americanas esterilizaram milhares de mulheres na Amazônia, embora seja essa a zona habitável mais deserta do planeta. Fecha aspas. Essas palavras soam para nós como um soco no estômago. Isso tudo significa que em nosso país, além do extermínio dos corpos, agora devemos aceitar o extermínio do pensamento? Sem filosofia, o que pode estar reservado às nossas e aos nossos jovens brasileiros? Eu diria que a gente está numa encruzilhada, né? E a encruzilhada é, por um lado, esperar algum tipo de mudança significativa, de revogação ou de reforma dessa presença da filosofia, ou ausência da filosofia, né? O que recuperaria a carga horária da filosofia, e um outro caminho que é mais complicado, mas, a meu ver, mais realista, que é identificar as oportunidades dentro do novo ensino médio gaúcho, ou seja, dentro da legislação em vigor, quais seriam as oportunidades para a gente identificar onde é que a filosofia pode sobreviver, né, a essa hecatombe, vamos dizer assim, que é praticamente reduzir, né, a presença a quase nada, né? A gente vai ter que vasculhar para resgatar onde é que estão aqueles temas que são caros à filosofia. Eles estão ali, eles estão dispersos, né? Na verdade, é muito difícil você ter uma formação, né, onde temas que são caros à filosofia não vão aparecer. Eles estão ali, né? Mas eles não estão mais na disciplina dita filosofia. Eles estão diluídos, perdidos, que você vai ter que fazer de alguma maneira um esforço para encontrá-los, né? Eu acho que, né, nós temos que, pelo menos assim, estar atentos às oportunidades que estão criadas, né, sem perder o outro lado da encruzilhada, que é tentar efetivamente, né, ter uma pressão política para que, bom,
talvez, né, se tenha algum horizonte aí de reforma ou de recuperação do espaço da filosofia no novo ensino médio, em especial no Rio Grande do Sul. A filosofia pode contribuir com uma postura de protagonismo do jovem de várias maneiras, né? Por exemplo, né, nós já sabemos que em idade do ensino médio, que é 15 e 16 anos, em especial no segundo ano, né? Primeiro, eu acho que eles são muito ligados ainda ao fundamental, enfim, no primeiro ano do ensino médio, né? Mas nos segundos anos que tu tem, em teoria pelo menos, né, um aluno mais participativo, que está olhando mais para as notícias, né, que está pensando no Enem, enfim, está olhando mais para o mundo fora da escola, né? A filosofia, ela está presente de maneira muito nítida na vida do aluno, que é na curiosidade que ele tem para discutir, né, em papel da lógica e argumentação, né, para orientar a discussão do aluno que gosta de debater e discutir, né? Então, a filosofia tem um papel aí de esclarecer e orientar a discussão crítica com a lógica, né? A escola, eles querem saber o que o senhor tem para eles, de fato. A primeira coisa, veja, todas as universidades que a gente tem, pessoal, federais, silêncio, elas não vêm, não brota da terra o dinheiro, vem do imposto. Quando a gente for comprar pão, comprar gasolina para moto, telefone celular, a linha do telefone vem imposto. E esse imposto é usado para pagar o salário de professor, de técnico, bolsa, alimentação, tudo isso. Eu, como brasileiro, eu quero o quê? Eu quero ter mais médico, eu quero ter mais enfermeiro, eu quero ter mais engenheiro, eu quero ter mais dentista. Eu não quero mais sociólogo, eu não quero mais antropólogo, eu não quero mais filósofo. Com o meu dinheiro. Com o dinheiro que eu pago imposto, eu quero mais médico, mais enfermeiro. Se o cara quer fazer filosofia, vai fazer com o dinheiro dele. Meu filho pode fazer filosofia? Meu filho pode fazer filosofia? Lógico que pode. Papai, eu quero fazer filosofia. Filhão, você já está trabalhando? Vai ganhar dinheiro. Se a missão é ter um tipo de formação básica que habilite um aluno de ensino médio a, por um lado, ingressar no mercado de trabalho, mesmo que precocemente do meu ponto de vista, né? Para mim, numa sociedade idealmente justa, vamos dizer assim, a entrada no mercado de trabalho se daria depois de você ter a conclusão do ensino superior para todo mundo. Isso pelo menos para mim me parece razoável, né? Porque senão, em última instância, você tem demandas de subemprego, né? Então, numa sociedade maximamente ideal, todo mundo faz faculdade e depois vai trabalhar, né? E aí, bom, o ensino médio nessa visão seria o quê? Uma plataforma para que o aluno pudesse ter condições de cursar o ensino superior para depois ingressar no mercado de trabalho. Bom, mas a gente vive muito longe de uma sociedade maximamente ideal, nesse meu ponto de vista, nessa minha construção um tanto utópica. Então, de fato, a gente tem que perceber que o ensino médio tem que criar, como é que eu posso, de alguma maneira, um pé no mundo do trabalho, né? Antes mesmo do ensino superior. Ok. Quando você reduz, por exemplo, o impacto de uma formação em humanidade nesse aluno que vai sair do ensino médio para o mundo do trabalho, você está retirando desse aluno também uma certa capacidade de reagir ao subemprego, à percepção de que aquele emprego, em última instância, é, né, uma reprodução de injustiças estruturais que está colocando ele numa situação da qual ele nunca vai conseguir sair, etc. Então, me parece que o novo ensino médio doura a pílula do subemprego. Essa é a minha visão. Tipo assim, né? Olha só, você vai ser um empreendedor, né? Então, você vai ter competências para ser um empreendedor. E, na verdade, você vai ganhar um salário de fome para trabalhar para alguém, né? E você não vai ter exatamente todas as condições de autonomia, de autonomia intelectual, de independência, de inserção num contexto efetivamente de produção que te dê, né, um retorno financeiro adequado, etc. Então, eu também sou cético, me parece que tem uma agenda nesse novo ensino médio que é para formar gente para subemprego, né? E o mais rápido possível, né? Para formar uma mão de obra, né, subassalariada. Eu acho que as escolas deveriam fazer essa conversa, esse diálogo crítico sobre isso, né? Discutir quais os objetivos que nós temos do nosso projeto político-pedagógico e do que se trata quando se fala do empreendedorismo na escola, né? Que é para atender uma visão do mercado na escola, né? Uma ingerência do mercado na educação, né? Então, eu acho que os professores têm que ter uma clareza do que se trata e como isso já é lei, já está posto, o que nós podemos fazer é abordar de maneira crítica e problematizadora os temas que aparecerem dentro desse tema empreendedorismo, né? Que faz parte das trilhas. Uma das trilhas, aliás, aqui da escola é empreendedorismo.
E uma das trilhas da outra escola na qual eu trabalho também é empreendedorismo. Então, já faz parte do nosso currículo nas 2 escolas nas quais eu trabalho. Então, como que eu e os colegas da área vamos fazer, né? Nós que estamos envolvidos com esse tema. É abordar os tópicos dentro do tema de maneira, né, técnica, problematizadora e crítica, né? Não só reproduzir como isso chega para nós nos materiais, né? Nós não temos nenhum livro, nada assim, específico ainda sobre isso, mas provavelmente vai chegar. Inclusive o objetivo era esse, né? Era produzir, né, livro didático, alguma coisa voltado para isso. Então esse material provavelmente ele vai chegar e nós temos que estar assim, conscientes do que se trata para fazer uma abordagem problematizadora do tema, né? Sem excluir o tema a priori do ensino, né? Eu acho que esse é o caminho. Bem, para a gente falar nos livros didáticos no território brasileiro, a gente precisa pensar no PNLD, que é uma política pública, né, que prevê a distribuição e a avaliação dos livros didáticos, né, que estão nas nossas escolas. O PNLD, ele pensa os livros didáticos sempre em consonância, né, com os documentos que regem o ensino. Então, até certo momento, documentos como a LDB, as DCNs, as OCNs, enfim, elas ditam, né, como o PNLD organiza esses editais, né, e faz essa seleção desses livros didáticos. E com a BNCC não é diferente. Então, a partir do momento que há essa reformulação, né, que a BNCC entra em vigor, a gente passa a ter um edital diferente, né, a partir do ano de 2020, onde não temos mais, né, os livros específicos das disciplinas, mas sim livros por áreas de conhecimento, livro de projeto de vida, enfim, né, o PNLD ele não é pensado mais como antes, né, mas a partir desses outros objetos de conhecimento. A escolha dos livros didáticos pelo PNLD, ela é feita seguindo um edital específico do programa. Então, o programa ele disponibiliza, né, para as escolas e para os professores um guia do livro didático, onde constam, né, informações sobre as obras disponíveis de cada área do conhecimento, ou também no caso do livro de projeto de vida. Os professores fazem a escolha a partir destes guias, e essa escolha ela se dá muito em questão da gestão escolar da escola. Então, os professores, a equipe diretiva, eles se reorganizam para fazer essa escolha do livro. E isso está previsto no edital do programa. Uma gama muito grande de livros didáticos de filosofia da área de ciências humanas. E dentro dessa gama de livros, a gente percebe que a filosofia nem sempre tem um local de destaque. Então, muitas vezes ela é silenciada, né, e invisibilizada. Diferente dos livros, por exemplo, específicos, né, que nós tínhamos até o PNLD de 2018, onde apareciam trechos específicos, né, de filosofia, trechos de autores, os filósofos, conceitos filosóficos, né, e há esse esvaziamento nos livros. Então, a gente percebe que em algumas obras, né, em detrimento de outras, esse esvaziamento é um pouco maior. E isso ocorre não só com a filosofia, né, mas com as outras disciplinas também. Então, isso tem muita relação, né, com o rearranjo das editoras e dos autores desses livros didáticos. A própria reforma do ensino médio, como ela está sendo implementada no Rio Grande do Sul, e acredito que nos demais estados, ou na maioria pelo menos, acontece o mesmo, não existe autonomia para as escolas fazerem ajustes na implementação do novo ensino médio, né? No Rio Grande do Sul, tu tem uma estrutura que o governo, que a SEDUC já colocou no sistema, enfim, já distribuiu a carga horária, né? E já determinou como as escolas devem fazer, e é isso que as escolas têm que fazer, não tem nenhuma margem para discussão, enfim. Embora a SEDUC tenha feito alguns eventos para
para ouvir os professores em relação ao que pode mudar, né? O que pode ser feito com o novo ensino médio, né? Porque a reforma ela levanta uma série de dúvidas, né? Por exemplo, né? Os alunos perguntam também. O aluno escolheu uma trilha, tá? Uma trilha, ele vai seguir essa trilha no segundo ano e no terceiro. O que fazer se o aluno quer mudar de trilha no próximo ano, por exemplo, né? Então, a SEDUC tem feito alguns eventos para ouvir os professores, o que é importante. Tem disciplinas novas, tem projeto de vida, mundo do trabalho, iniciação científica, e agora dentro das trilhas, né, que vão compor a parte dita flexível, que não é tão flexível assim na realidade. A filosofia, tanto a filosofia como a sociologia também, que foi reduzida na carga horária, também vai ser só um período por semana, só no segundo ano. Elas têm margem para estar inseridas dentro dessas disciplinas e discutir coisas e conteúdos, não dizendo no sentido conteudista, mas conteúdos abrangendo a ideia de questões filosóficas ou sociológicas, né? Dá para trabalhar dentro dessas disciplinas, tem margem para trabalhar. A questão é que, aí volta a questão de organizar, né? Como é que a gente pode pensar de uma maneira mais crítica esse processo, né? E inserir a filosofia dentro dessas novas disciplinas. É possível, eu creio que é possível, mas depende de como que vai ser inserido, né? E aí isso varia muito de local para local. Que outra disciplina prepararia melhor um docente para dar conta da noção mesma de projeto, né? Porque qualquer aluno, né, ou qualquer licenciado em filosofia que tem mínima compreensão do que significa fazer ou pensar filosofia prática, ética e filosofia política, vai estar ambientado com conceitos como o que é uma noção de projeto, o que é uma ação intencional, o que é uma deliberação, o que é a correta adequação entre meios e fins, o que significa atribuir um valor a alguma coisa, o que significa, em última instância, a vida examinada. Porque projeto de vida e vida examinada, para mim, é quase que a mesma coisa. Então, quando eu leio isso, projeto de vida, eu já... Opa, projeto de vida é o quê? Né? É agir de uma maneira deliberada na obtenção de certos fins que eu almejo como bons para mim. Se isso não é o tipo de coisa que um filósofo pode fazer, que outra coisa poderia fazer, entendeu? Será que o tipo de projeto de vida que o novo ensino quer é esse? Ou o projeto de vida seria dizer, como é que eu faço para ganhar um salário de fome o mais rápido possível e não incomodar o sistema? Entendeu? Me acomodar a um certo nicho ao qual, né, o Estado quer que eu ocupe, a saber, o nicho de um subemprego, o nicho do verniz do empreendedorismo. Será que o projeto de vida é saber assim, ok, como é que eu faço para ser um motorista de Uber que ganha alguma grana? Se o que está em jogo é assim, como é que eu me insiro o mais rápido possível numa certa atividade que vai me manter longe, minimamente longe de passar fome? Bom, se é isso, aí qualquer um vai fazer isso. Agora, se por projeto de vida se entenda-se uma coisa um pouquinho mais sofisticada, né, eu acho que, bom, aí sim o filósofo consegue inserir isso de uma maneira muito competente, né? Agora, não me parece que essa é a lógica da coisa, né? A lógica da coisa parece ser, bom, o projeto de vida significa o seguinte, como é que eu faço para ingressar, né, no sistema econômico, sem causar ruído nesse sistema econômico, o mais rápido possível para fazer a roda girar do jeito que sempre girou. E aí, bom, aí eu acho que o filósofo não vai ter muito o que fazer, né? Mas, ou talvez, né, não seja exatamente o cara mais adequado para dar esse encaminhamento, né? Agora, se por projeto de vida se entenda, né, como que eu construo uma vida digna de ser vivida, bom, aí eu acho que os filósofos são os caras para dar conta disso, né? A filosofia, ela pode trabalhar conceitos gerais também que apareçam dentro do que a SEDUC propõe como objeto de conhecimento, né? Então, dentro daquelas noções que a SEDUC propõe, a filosofia tranquilamente pode construir um currículo paralelo, entre aspas, assim, né, para os professores trabalharem nesse espaço ao longo do ano. E dessa maneira, né, não prejudicar, não tirar o espaço da filosofia no primeiro ano, né, e tornar o ensino de projeto de vida mais significativo para o aluno. Acho que é por
é uma maneira de conduzir esse componente curricular, né? Bom, assim, o currículo ideal de um licenciado em filosofia é algo inexequível, impraticável, porque o currículo ideal seria uma coisa que você vai ficar aqui 20 anos estudando, né? Porque são muitas as coisas. A filosofia é essa disciplina que não joga nada fora, e o ônus disso é bom, tem muita coisa para ser feita, né? E não joga nada fora do seu passado e também não quer jogar fora nada do seu futuro, portanto ela quer incorporar todos os recursos tecnológicos, didáticos que estão à disposição. Então, assim, nenhum currículo vai dar conta disso do ponto de vista da formação. Então, você tem que, quando se trata de, por exemplo, né, novas estratégias didático-pedagógicas, novas formas de ensinar, né, daquelas que a gente já conhece hoje, aquelas que a gente ainda nem conhece, na fronteira, por exemplo, de certas inovações tecnológicas, né? Bom, aí, onde é que o aluno vai ter a formação disso? Bom, demandando palestras sobre esses assuntos, demandando rodas de conversa sobre esse assunto, workshops sobre esse assunto, projetos de pesquisa ou de ensino sobre isso, etc., que vão estar nos outros espaços formativos para além do currículo, né? Que são aquelas atividades que o aluno exerce nos seus projetos de pesquisa, inserindo-se, né, em projetos de pesquisa ou propondo projetos de ensino junto com os docentes, exigindo das coordenações ou das chefias, por exemplo, que tenham espaços de oficinas, etc., de formação sobre essas práticas. Então, eu acho que aí cabe, por exemplo, né, os próprios alunos exigirem, né, algum tipo de espaço formativo para além do currículo para isso, né, porque nenhum currículo vai dar conta de todas essas coisas, né? Então, acho que é isso, quer dizer, como o currículo ideal ele não é exequível, quer dizer, parte dos alunos criarem essas demandas para as coordenações, para as chefias, né, diz, eu gostaria de ter uma oficina, uma palestra, chamar um especialista sobre isso, ou sobre aquele aspecto, vamos dizer assim, de uma nova técnica ou uma nova prática, né, de ensino, né? Como eu disse, a proposta do novo currículo, que a gente não sabe exatamente em que momento que a gente vai colocar ele em prática, porque também depende de uma certa expectativa dessa regulação, né, que amplia a carga horária e muito venha a ser revisada no novo governo, mas esse novo currículo ele amplia possibilidades de discussão sobre novas metodologias, tem mais disciplinas de didática, mais disciplinas de prática e pedagógicas, etc. Então, vamos ver como é que essa coisa vai navegar. Mas mesmo que esse currículo eventualmente seja modificado, ou seja revisto do ponto de vista normativo, existe sempre esses espaços alternativos de formação que os alunos podem pressionar na direção de gostaria de ter uma aula sobre tal e tal assunto. Tem uma dúvida bem grande sobre o que significa hoje atuar sob a nova BNCC do ponto de vista da legitimidade desse documento perante a comunidade que sempre gestou esse documento. Então tem um vácuo de legitimidade ali, né, a partir do momento em que tem um descompasso entre o que era, né, a BNCC discutida pela comunidade e o que efetivamente virou documento, virou lei, né? Então isso é o primeiro passo, né? Não esquecer disso. Se é possível se organizar para resistir nesse processo. É um processo bastante complicado, né? Que organizar toda uma categoria é algo demanda bastante tempo, demanda bastante empenho e força, né? É um processo que é bastante amplo, assim, né? Por exemplo, organizar a categoria dos professores de filosofia. A gente tem bastante gente envolvida e como chegar nesse pessoal também é outra questão, porque a gente teve, né, a filosofia no ensino médio gaúcho, pelo menos, né, se reduzindo a um período por semana, unicamente no primeiro ano, específico de filosofia. Então, é algo bastante, né, a gente fica com um pesado para a disciplina. E a gente tem uma discussão no curso, a gente tem uma discussão na nossa formação sobre o lugar da filosofia no ensino médio, sobre o lugar da filosofia na escola pública, que é uma discussão creio que outros cursos não tem muito disso, né? Há todo um movimento nacional de várias entidades e associações científicas que estão pautando a revogação do ensino médio, né? Porque ela é uma proposta bem onerosa que
que requer recursos que a gente está vendo, acompanhando politicamente, que são escassos, né? Não temos. E ela requer muita coisa, muita questão de infraestrutura, recurso humano, né, material, enfim, para mobilizar essa proposta de itinerários formativos, de laboratórios, para essa questão de práticas, para além do ensino tradicional que a gente está acostumado, requer recursos, né, requer muita coisa que a gente não tem. A própria lei do ensino médio não prevê que ela seja revogada, né? Então, ela se impôs, ela se instituiu, e sim, mas sempre se avaliam as políticas públicas, né? Elas sempre são constantemente avaliadas. E sempre há a possibilidade de, assim como construímos como se construiu essa política, que é a reforma do ensino médio, como ela foi instituída, é sempre possível ela ser revista, né? Então, assim como ela encontra a sua possibilidade de emergência, de aparecimento, de instituição na troca de governo, né, no contexto de 2016, ela encontra ali a sua condição de possibilidade, é possível que agora, na troca do governo, trocam-se os agentes, trocam-se as percepções e o modo de organizar, de gerir, de fazer o Estado se movimentar, em que se escute o campo do conhecimento que estuda a política pública educacional, ensino médio, se escute de uma forma democrática o vasto campo, a vasta literatura, que se produziu muita literatura dizendo dos problemas dessa reforma do ensino médio, nos termos que ela se instituiu. Talvez a esperança é essa, que nesse novo governo isso tudo seja acolhido e revisto para que essa reforma também seja revista, no mínimo revogada, né? Não quer dizer que a gente não precise reformular o ensino médio, não precisa responder aos problemas que ele apresenta, mas isso tem que ser de uma forma responsável, acompanhada da realidade. E, no mínimo, se você não consegue oferecer uma coisa melhor, não ofereça algo pior. Se no primeiro momento a terceira versão da BNCC causou perplexidade e desencanto por se perceber a diluição da filosofia na área das ciências humanas e sociais aplicadas e a perda da sua especificidade, um olhar crítico lançado aos documentos mostra que é possível e necessário dar visibilidade aos elementos de filosofia que ali permaneceram. Dito de outro modo, percebeu-se que era possível encontrar os conteúdos, conceitos, ideias, problemas filosóficos no emaranhado de competências gerais e competências da área. A realização deste trabalho tem o sentido, pois, de fazer um outro movimento de pensamento acerca da pedagogia das competências, orientadora das atuais políticas para a educação básica brasileira, em especial para o ensino médio, deslocando-se da denúncia e da crítica para a busca de possibilidades e de possíveis proposições a serem endereçadas aos professores e professoras que ensinam filosofia no dia a dia da escola brasileira. A denúncia e a crítica são fundamentais e seria vexatório se a comunidade filosófica educacional não se pronunciasse deste modo acerca das mudanças definidas pela BNCC e pela reforma do ensino médio, que, entre outras coisas, enfraqueceu a presença da filosofia como disciplina escolar. No entanto, entendemos que, diante de sua implementação, era necessário um olhar crítico, com o objetivo de pensar modos de operar nas escolas desde a BNCC e, especialmente, reconhecer no conjunto das referidas competências e habilidades os conteúdos, temas, conceitos, problemas próprios da disciplina, familiares a professores e professoras. É preciso considerar que não seria possível o desenvolvimento das competências gerais e certas competências específicas da BNCC sem a filosofia. Esta é, portanto, imprescindível para o desenvolvimento das competências da BNCC devido à sua especificidade e sua relevância na formação de sujeitos críticos e capazes de viver em comunidade. Considerando que a BNCC fomenta o diálogo entre as áreas do conhecimento, a capacidade de argumentação e a elaboração de percursos formativos, estimulando uma atitude autônoma dos estudantes no processo do conhecimento, o estudo de filosofia oferece os alicerces teóricos não apenas para as ciências humanas, mas também para as demais áreas. Além disso, estimula, pelo exercício da análise criteriosa dos temas, a elaboração de teses e a investigação,
o que é necessário para o avanço das ciências e para uma atuação efetiva na vida universitária. Desconsiderar a relevância das especificidades da disciplina é fragilizar os edifícios conceituais que sustentam as diversas áreas e reduzi-los a seus aspectos utilitários, o que, a longo prazo, inibe o desenvolvimento científico e tecnológico. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.